Olá, pessoal do primeiro ano, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje eu quero que vocês abram a apostila de vocês no módulo 32, na página 322, para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? Página 322, módulo 32. Todo mundo abriu? Bom, hoje o nosso assunto é sobre narração. Eu trouxe aqui para vocês e já vou colocar um resuminho, tá? Que é bem legal para que vocês consigam entender toda a estrutura de um texto narrativo. É um texto que vocês já estão acostumados, no primeiro ano vocês já escreveram algumas narrativas para mim e hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa modalidade textual. Vamos lá? Então, vamos acompanhar a leitura? Definição. A imaginação é uma das mais altas prerrogativas do homem. Texto de Charles Darwin. O ato de escrever é prazer, diversão. É a sensação de poder, de domínio. Criar gente, fabricar fantasias, inventar cidades, dar vida e dar morte, criar um terremoto ou furacão, fazer o que eu quiser. Escrever é um jogo, brincadeira. Conseguir segurar, prender uma pessoa, mantê-la atrelada a si. É o leitor diante do livro, sua sensação divina. Grifem, por favor, a definição abaixo desse texto muito lindo que eu amo, de Inácio Loyola. E vocês veem e grifem aí. Narrar é contar uma história real ou fictícia. A narração apresenta uma sequência de ações envolvendo personagens em determinado espaço ou espaços e tempo. Portanto, a matéria da narração são ocorrências, fatos, ações. Podem grifar todo esse pedaço, tá, gente? A narração pressupõe movimento, mudança de situação e implica conflito que envolve personagens. Apresenta suspense, clímax e traz consequências e culmina no desfecho, conclusão. Gêneros que utilizam a narração: romance, conto, crônica, fábula, biografia, relato, piada, história em quadrinhos, charge, cartoon, diário, carta, currículo, letra de música, poesia, apólogo, resenha, blog pessoal, chat de relacionamento, etc. Tudo isso vocês vão ver no decorrer do ensino médio, tá? Todas essas modalidades de escrita que se utilizam da narração. Depois vocês vão ver vários tipos de estruturas textuais que se utilizam da narração. Então, ele vem aqui no exemplo A, ainda na página 322. Uma anedota, né? Piada, anedota. Aí ele traz o exemplo. Na faculdade de medicina, o professor faz uma chamada oral. Que dose deste remédio o senhor daria a um homem que sofreu um ataque do coração? 4 comprimidos, responde o aluno. 1 minuto depois muda de opinião. Professor, posso modificar a minha resposta? Poder pode, mas infelizmente o seu paciente acaba de morrer a 40 segundos. Então vejam aí um exemplo narrativo de anedota. Vem uma história em quadrinhos, né? Aí vem o quadrinho aí, a chargezinha das aventuras da família Brasil, do Luiz Fernando Veríssimo. Este livro tem tudo o que você e sua namorada precisam saber sobre sexo. O filho: eu já tenho, pai. Ela me emprestou o dela, com correções. Um poema pode apresentar uma sequência narrativa. Aí vem um poema. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, e ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então vocês viram, né, que ele tem uma estrutura de poema, mas também é um tipo de narrativa. E assim vem com vários outros exemplos. Vem a letra D com uma notícia de jornal,
né, que é narrativa quando relata um fato. A letra E, um texto literário em prosa. O texto literário em prosa, quando eu falo que um texto é dividido em prosa, é porque ele é dividido em parágrafos. E esse texto em prosa, ele ainda estabelece diálogos, tá? Então, ele é um texto literário que também tem a narrativa no meio do diálogo, que você consegue identificá-lo também como texto literário narrativo. Uma letra de música, essa charge que é bem interessante, um passinho para trás e a cadeia bufando de presos, né? E então você percebe que a narrativa ela está presente em vários tipos textuais, certo? E agora vocês vêm e grifem todo esse resuminho. Resumindo, parágrafo narrativo. Numa narrativa breve, em, por exemplo, 5 parágrafos, a divisão das partes pode ser a seguinte: exposição, apresenta breve de personagens e localização da história no tempo e no espaço. Complicação, o conflito entre as personagens é o trama que gera tensão no segundo e terceiros parágrafos. O clímax, que é aquele momento de maior tensão dramática, o conflito atinge o seu ápice no quarto parágrafo. E o desfecho, que é as consequências ou a solução do conflito e o esclarecimento da trama, que aqui no caso ele dividiu em parágrafos, então foram 5 parágrafos de uma narrativa. Obviamente, essa distribuição das partes não é estanque, é apenas uma divisão que pode facilitar a elaboração de um texto narrativo. Isso significa que, diferentemente da dissertação, você nem sempre precisa fazer essa estrutura narrativa, entenderam? Foi só um exemplo que a apostila deu para que você consiga organizar melhor essa narrativa, mas não necessariamente você precisa agir dessa forma, tá? Então, você só precisa entender que a narração precisa percorrer essas etapas para que ela seja avaliada de forma coerente e completa. Agora, eu vou deixar aqui para vocês um esquema, tá? Para que vocês consigam visualizar melhor. Eu fiz um mapinha mental para que vocês organizem melhor toda essa questão narrativa. Eu vou colocar aqui para vocês. Um beijo e eu já venho para a nossa prática.